Good morning, students and teachers. How are you doing there? Hope you're fine at home or at school. I don't know where you are, but be welcome to this English class. Sejam bem-vindos aí a esta aula de inglês. My name is João, as you know it. Vocês sabem já que meu nome é João. And with us today, Ed. Ed, go there. Hello, João. Good morning. And this is Phoebe. Say hello, Phoebe. Okay. Oh, Phoebe's there. And we have a special guest today. And today's class is The Girl from Ipanema. Hoje a gente vai falar, o nome da nossa aula é The Girl from Ipanema. Essa aula ela é a continuação da aula passada. Você vai usar o título aí na tela, né? Opa, não é Tom Jobim o nome da nossa aula, desculpa. Yes. Tom Jobim. Mas é continuação da nossa aula The Girl from Ipanema, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos materiais da aula de hoje. For this class you will need... Para esta aula vocês precisarão de... Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. And your booklet. Currículo em Ação 2021, Caderno do Aluno, volume 1. A gente está usando a unidade 1, lição 4, adaptada, porque que a gente tratou, né? Já sabe porque é o formato da aula, né? Para dar tempo, a gente conseguir aprofundar aí, depois as pessoas, vocês conseguirem acompanhar também o conteúdo, né? Então não ficar muito rápido aí para a gente, todo mundo, entender tudinho, tá? Vamos falar das habilidades que vão aparecer na tela. As habilidades a gente vai falar do passado, vai aparecer aí rapidinho para vocês. Professores podem dar um print aí das habilidades. Essa é a habilidade essencial, vocês entenderem o passado. Mas a gente também vai trabalhar as habilidades de leitura, que estão no próximo slide. E aí são todas essas habilidades de leitura aí, não todas, vocês verem aí. São 5 habilidades, as 5 estão falando a mesma coisa. Leitura, opinião, leitura, ok. E aí tem as habilidades de writing, que são as habilidades de escrita. Por quê? Como lição de casa, vocês vão escrever uma biografia. Então, já fica aí também as habilidades de writing. E aí, se você perdeu a aula passada, tá lá no repositório, vai aparecer aí para vocês, aí tem um link do repositório para vocês. É só você colocar lá, 7º ano. Lembrando que a aula de terça-feira, essa aula não está no repositório ainda, lógico, o vídeo, porque a aula não acabou. Né? Assim que a aula tiver sido gravada, a gente coloca lá, a gente não, né? A equipe técnica vai colocar aí o vídeo para vocês, né? Se não ficar hoje, nas próximas semanas, com certeza estará. Bom, na aula passada, então, a gente viu lá um texto, né? A gente viu que vai aparecer na tela para vocês aí. A gente viu um comecinho da apostila, que a gente falou um pouquinho do Vinícius de Moraes, falou um pouquinho da Bossa Nova, estou até a caráter hoje, olha só. Vamos ver aqui, ó, se vocês viram essa placa, né? E aí vocês responderam questões sobre essa placa, né? E aí a gente falou, teve um pedacinho do texto, e agora a gente vai falar do Tom Jobim. Então, vai ter esse texto aí na apostila de vocês, tá lá na página 69, olha aqui o texto do cantor Carlos Jobim, mas aí tá ótimo para ler, né, João? Tá bem bom para ler, Ed, estou enxergando tudo daqui. Tá, todo mundo vendo tudo. Não, então eu peguei, passei tudo isso aí para deixar o slide mais bonitinho. E aí a gente tem esse texto, certo? A gente primeiro vai fazer a leitura do texto. A gente vai trabalhar um pouquinho o passado desse texto, então a gente não vai fazer a tradução agora, tá? A gente vai fazer a tradução depois, mas no final do texto a gente não vai precisar nem traduzir, na verdade, porque vocês já vão ter entendido tudo. João, can you read the first paragraph, please? Okay, I'll read the first one and you go for the second. Okay. Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, January 25, 1927 to December 8, 1994, was a Brazilian musician of the 20th century. He was a songwriter, composer, singer, and pianist-guitarist. He and João Gilberto developed bossa nova as a genre of music. He is widely known as the composer of The Girl from Ipanema. He came from a prominent family. After his parents separated, he was raised in Ipanema. At the age of 10, he started to play piano and compose. His life as a musician began at the age of 20. As a 20-year-old, Jobim earned his living by playing in nightclubs before achieving success. Bom, fizemos a leitura do texto. Agora a gente vai fazer um exercício aí que vai aparecer no próximo slide para vocês. São 2 perguntinhas
bem simples, ó. E tá ótimo para ler também, né? Vamos ampliar isso aí, ó. Isso aí tá tudo na página 69 lá. Então, a gente tem aí 2 perguntinhas, na verdade 3, né? Não são 2, mas são 3 frases aí. Tem a primeira pergunta. Where was Tom Jobim born? Translation or no translation? When did he die? No translation now? No translation now. Por enquanto a gente não vai traduzir, João. Depois a gente na volta a gente traduz. E a segunda é what did he do? E what instruments did he play? Então, tá bem facinho. Só que eu quero que vocês respondam no chat, respondam frases completas para a gente praticar a escrita. Não vai me colocar só a informação, só o número. Coloque a frase completa no chat, assim a gente consegue praticar a escrita, certo? Então eu vou dar 1 minutinho para vocês, tá bem simplesinho. Se quiser responder fora da ordem, também pode, porque a gente consegue ver todas as respostas e a gente já volta. Ok, Ed, we are back and we have some answers. Temos aqui algumas respostas. A Yasmin mandou pra gente letter F. He was born in 1927 and died in 1994. Depois a gente tem o João. Vitor mandou pra gente he was born in 1997 and died in 1994. E a gente tem subindo as mesmas respostinhas aqui. O Vitor mandou pra gente he was a Brazilian musician. E também, he was born in January 25, 1927. That's it. Very nice. Let's take a look. Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Então, olha só. A gente tem lá, he was born. Então, como é que a gente vai chegar a essa informação aí no texto, né? Tem lá o nome do Tom Jobim. Você consegue por aqui? Né? E aí tem lá, consegue por January 1927. Lá na primeira linha, na primeira linha, né? Então você tem a primeira data, aí depois tem o tracinho e tem December 8, 1994. Então vocês conseguem localizar no texto, na primeira linha, vocês conseguem nessa primeira informação da letra F, né? É só você achar ali as datas. Você pode colocar só as datas, 1927 e December 24. Thank you, João. Welcome. Então, a primeira pergunta, where was Tom Jobim born? Perguntou onde o Tom Jobim nasceu. E olha só, como é pergunta, aí o João vai sacar o ponto de interrogação, você tem o was ali. Então, na pergunta, o was ele vai ficar na frente de Tom Jobim, que o Tom Jobim é o assunto assunto da frase, né? O sujeito que a gente fala, então ele é o assunto, né? Agora, lá em cima, onde está Antônio Carlos Jobim, aí se você esqueceu que está entre parênteses, was a Brazilian musician. Então, Antônio Carlos Jobim foi um músico brasileiro. Então, quando é pergunta, o was vai vir depois... Quando for pergunta, o was vem antes do sujeito. Mas na frase normal, é que nem no português, ele vai vir depois do sujeito, certo? É isso aí. Então, e aí depois, a segunda pergunta tá what did he do? O que ele fez, né? Olha só, da mesma forma que tem what did he do e when did he die, então esse did aí, esse D, ele vai servir para você fazer uma pergunta quando o verbo não for o verbo be, né? Então, a mesma coisa na outra pergunta. What instruments did he play? Que instrumentos ele tocou? Ele tocava. Então, você veja que play é tocar, pode ser jogar, mas nessa frase, nesse contexto aí, o play, aí vai ser tocar. Então, quais instrumentos ele tocava, né?
E aí vocês responderam, né? He was a songwriter. Então ele era um compositor e cantor também, né? E o João vai escrever o was aí pra gente. É isso aí, ok, thank you, João. Tá. E aí depois tem lá, aí com instrumentos ele tocava. Tocar a gente viu na pergunta, tá lá, o João colocou lá play para vocês. Aí eu quero falar, ele tocava ou ele tocou, então o verbo é play, mas aí o João vai colocar no passado e ele vai ficar played. Tá fantástica essa letra, Ed, but there we go, right? Tá maravilhosa, mas eu estou fazendo a descrição da letra para que todos os alunos consigam entender essa letra. That's really bad. Okay. That's really bad, okay. E aí, quando a gente usa o verbo play, para você falar do instrumento, você vai usar the depois. Então eu quero falar, ele tocava o instrumento, então play the piano, play the guitar, né? Então nesse sentido aqui, he played the piano and he played the guitar. O piano tá lá em cima, né? Até que ele é pianista, então piano. Então play the piano, play the guitar, certo? That's it. Vamos ao próximo slide agora, que a gente tem mais duas perguntinhas para vocês, olha só. Aí a pergunta é, who did he work with? E when did... Aí tá faltando alguma coisinha aqui. Aqui era, na verdade, não é when did they create, é what did he create, na verdade, né? A gente, se dá para dar uma alteradinha aí na segunda questão, João, seria what did he create? Tem uma coisa estranha aí, nessa questão aí. So, what, not when. What, isso, what did he create? Tem um the aí também que está de alegre aí. Vamos tirar o T daqui da frente, ó. What did he create? Ok? Isso. Nice. Isso. Thank you, João. Welcome. Fazer revisão ao vivo da aula. Então, bom, vocês já viram lá, tá lá em cima o texto, né? A gente já usou alguma coisinha do texto. Agora tá mais fácil ainda de responder, porque a gente já fez a primeira leitura, né? Então agora vamos dar mais um tempinho, mais um minutinho para vocês e a gente já volta. E aí vocês respondam as duas questões, frases completas. Okay. Ok, we are back. Então, aqui de volta, Ed, algumas respostas mandaram para a gente. A Maria Vitória mandou assim, he worked with João Gilberto to create Bossa Nova. E a gente também tem he worked with João Gilberto, he worked with João Gilberto. Temos um good morning aqui no meio. He wrote The Girl from Ipanema. O Samuel mandou para a gente. Várias respostas, eles mandaram bem aqui. That's it. Good job. Deixa eu sair daqui da frente do Ed. Pronto, olha lá. Ed, eu e Ed estamos aqui. Não, aqui. High five, João. Hi. That's it. Ok. Tá. Então, muito bem. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha agora na tela. A gente vai ter, então, aqui o texto, voltando aqui no texto. E aí, como é que a gente vai falar? Olha só. Lá na pergunta estava... agora tá certo, né? Já consertamos, então, yes. Thank you very much. Então, who did he work with? Então, com quem ele trabalhou? Olha só. That's work, então, ali quer dizer trabalhar, né? Uhum. E aí a gente tem uma que a gente chama de hanging preposition, né, João? Aquela preposição que fica pendurada ali, né? Isso. O com ali é with. With, né? that's it. Mas com quem? Who
Did he work with? Então a gente não fala with who. Exato. Né? Não existe, teria que ser até with whom, mas não dá. É como aquela perguntinha tradicional, né, de where are you from? Que a gente aprende lá no comecinho e a gente tem aquele from no final da frase, né? A mesma coisa aqui, who did he work with? Exatamente. E aí você tem o work, que é trabalhar. E aí a gente quer falar que ele trabalhou. Trabalhar é work, então ali a gente já pode colocar he, na F a gente já pode colocar he work. E aí você vai colocar no passado. Como que a gente coloca no passado? Até a gente já colocou, tem gente que já colocou aí o ED ali, né, no chat. Então, he worked with, e aí depois é só colocar o nome lá, João Gilberto. Se você colocar só, quiser colocar só JG ali, João para caber ali, e indicar ali no texto, né? E created, e aí o que ele criou? Ele criou, né, a Bossa Nova, né? Então, he created a Bossa Nova. A gente não, até, ó, essa informação ali era só, tá em português aí, tá? Então tá ótimo. Bom, mas vocês perceberam que worked está no passado, tem o ED no final, e created também tem ED no final, né? E a gente não fala worked nem created, né, João? Não, worked, created, não. Worked, created. Worked and created, então tem que prestar atenção nessas pronúncias aí, né? Ouvir música, né? Você prestar atenção, fazer leitura labial das pessoas falando também, ajuda, né, a gente a fazer essa pronúncia certinha, né, João? E aí a segunda questão tá, what song did he compose? De novo, olha só, tá esse did aqui que a gente chama de verbo auxiliar, que para fazer a pergunta você vai usar esse did aí para fazer. Então, que música ele compôs? What song did he compose? E aí, bom, o que ele compôs, né? Então, compôs como é que a gente vai colocar no passado? Mesma coisa. Olha lá, o João já está escrevendo, tem lá o compose, e aí já tem um E aí, né, João? Então, precisa só de mais um Dzinho, então fica compose, fica no passado. Ele compôs, o D do João está lindo, mas esse é um D, tá, gente? It's a D, yeah. Just kidding, João. He composed. Não tem esse pontinho aí que tá aparecendo, né, João? He composed. E aí, The Girl from Ipanema, que tá lá em cima, olha. Lá em cima no texto, né? The Girl from Ipanema. Ó, That's it. pode fazer uma setinha aí que a gente não liga, João. Faz Thank you. Seta lá. Ok, isso. É isso aí. Bom, mas vocês, alunos, escrevam nos seus cadernos. Não vão fazer setinha não, hein? É para escrever, para praticar a escrita também, certo? Vamos agora para o próximo slide, a gente vai ter mais uma perguntinha, que é When did he start to work as a musician? Então, agora está bem simples, né? A gente vai, enquanto a gente está explicando aqui a estrutura da questão, tendo já respondendo no chat, ó. Então, a palavra when quer dizer quando. A gente tem o did aí de novo para fazer a pergunta, né? Então, vocês veem que tem o did ali, o he, né? Que é dizer o e. Musician, vocês já viram, e o ponto de interrogação no final. Então tá bem simplesinho aí. A gente vai dar agora 30 segundos para vocês responderem e a gente já volta. Sobrar tempo? Ok, Ed, we are here, we are back. Giovanni mandou aqui a resposta pra gente. He composed The Girl from Ipanema and he started to work as a musician when he was 20 years old. That's it. Very nice. Ok, então, olha só. A gente tem aqui, então, he está... Vamos lá com o texto na tela agora. Texto na tela, vamos então, lá. Good. Ok. Então, aqui. A pergunta é, when did he start? Vocês conhecem a palavra start, que é o botão que vocês mais usam no videogame. Na verdade, hoje em dia não é mais start, agora é options e menu, né? Deixa pra lá. Ok. Né? Mas, antigamente, os videogames, para você começar o jogo, tinha o botãozinho lá, start, né? Então,
para falar. Só que se o João deixar só restart, quer dizer, ele começa, mas ainda vai estar errado, que nem no presente vai estar isso aí. Então ele vai ter que colocar esse start no passado. Para deixar start no passado, vai colocar ed, então he started, né? He started to work. Ele começou a trabalhar de músico quando ele tinha. E aí, como é que ele fica esse tinha, João? Vai ser had? Não, né? Não, né? A perguntinha é how old are you? Então eu falo I am. No caso aqui, how old was he? He was. That's it. Então toma muito cuidado, gente, que para a idade a gente usa was. E aí a idade dele, a idade he was 20 years old, né? Como o pessoal já está respondendo no chat também, né? Vocês viram, então, que a gente trabalhou bastante o passado, a gente ainda vai tomar mais o passado, vocês viram que é uma biografia, certo? E aí, só para continuar, então, no próximo slide, a gente vai ter uma maneira de a gente falar do passado, que é com as preposições de tempo, que é outra habilidade que estava no comecinho da aula. Como é que são? Olha, eu fiz um infográfico, sei lá como é que a gente vai chamar isso aí, esse infográfico, eu fiz a pirâmide aí. Aí os Study Grammars, o pessoal que posta essas aulas online aí, faz a versão mais bonitinha que vocês conseguem. Eu fiz o meu esquema, que eu chamo esse esquema de atonim. Atonim, né? Lembra do professor de matemática também? Do Tonim? Então, atonim, né? Para você falar do tempo do tempo que tem as preposições. Então, essa palavrinha at, on e in, elas vão servir para a gente falar do tempo. Então, se eu quero, como é que eu vou falar? Eu vou falar o tempo e aí o João repete, aí vocês vão repetindo em casa. Então, às 9 horas. At 9 o'clock. At 9 o'clock. Ao meio-dia. At noon. At noon. À noite. At night. At night. Na idade de 20 anos. At the age of 20. At the age of 20. Good. Agora, olha só. Se a gente tiver a data completa, a gente vai usar on. Então, no dia 6 de março. On 6 March or on March the 6th. On March the 6th, or on 6 March. No dia 25 de dezembro de 2010. On December 25th, 2010. Ok. Não vai dar tempo da gente falar a tradução de todos, então o João vai falando e eu já vou repetindo e vamos lá. Good. On Tuesdays. On Tuesdays. On Sunday. On Sunday. On Independence Day. On Independence Day. On Saturday mornings. On Saturday mornings. Good. Agora, quando a gente estiver falando de mês e de ano, ou passado, futuro, verão, ou só o ano, a gente vai usar o in. João, please. In May. In May. In the 1990s. In the 1990s. In the past. In the past. In the future. In the future. In the summer. In the summer. In 1978. In 1978. In 2006. In 2006. Então, vocês viram que para a gente falar de datas, de horário, de tempo, a gente vai usar essas três preposições. At, on, and in. For example, João, when were you born? I was born in 1969. Okay, but when is your birthday? On October 13th. Okay, so October 13, what season was it? Oh, I think it was spring, summer, spring. Spring, okay. Yeah, I think so. it is You spring. were born in spring. That's it. I was In born spring in spring. or springtime. Or springtime. Okay. That's it. Or springtime. Então, a gente, para falar de anos, a gente usa o in para usar. Quando for a data específica, você vai usar o on. Agora, se você souber a hora certa, né? Tipo, I was born at 7 p.m. Eu nasci às 7 da noite, né? Então, se você souber, beleza, certo? Bom, então a gente viu, né? Então, como é que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Você pode escrever, vai aparecer na tela para vocês a lição de casa de vocês, né? Vocês escreverem uma biografia, escolherem a biografia aí, facinho de pesquisar aí, tem várias enciclopédias online aí, vocês podem escrever a biografia sua, do seu pai, dos seus parentes, resolver aí a lição 4, né? Vocês podem compartilhar, se vocês fizerem esse mapa mental que a gente fez aí do preposições, compartilhar, usa os hashtags, a gente sempre vai dar uma olhadinha. O João tá lá no Instagram, eu tô no YouTube. Toda quarta-feira eu entro e tiro dúvidas de quem deixa uma pergunta nos comentários.
E aí a gente vai aparecer as habilidades aí da aula que a gente usou na aula de hoje, para quem não pegou. E eu vejo vocês na próxima semana. Vai aparecer também para vocês o código para vocês responderem sobre a aula de hoje. And thank you very much, João. Thank you very much for having me, Ed. And next week we are back. Voltamos aí na próxima semana, right? See you. This one? No, this one? This one? Okay. Yep. Bye. See you, everybody. Don't forget to answer the survey. Não se esqueçam aí de escrever a nossa pesquisinha, ok? QR Code e o código reduzido. Até a próxima semana. Bye, bye.